Turma, na atividade 4 diz o seguinte: numa escola fez uma eleição para formar a diretoria de um grêmio estudantil com o seguinte regulamento: o aluno mais votado ocuparia o cargo de presidente do grêmio, o segundo de vice-presidente e o terceiro de tesoureiro. Analise as questões abaixo e responda. No item A, nos pergunta se apenas 4 alunos se candidatarem para a eleição, de quantas maneiras distintas é possível formar a diretoria do grêmio estudantil. Considerando, que você precisa de um presidente, um vice e um tesoureiro, você teria 4 possibilidades inicialmente. Só que de acordo com a regra da eleição, o mais votado seria o presidente. Então, de início, qualquer um dos 4 poderia ser o mais votado. A partir daí, eu coloco que temos 4 possibilidades. Uma vez que esse presidente já foi o mais votado, você teria 3 possibilidades para o vice-presidente, porque ele seria o mais votado, consequentemente, uma outra pessoa seria a mais votada. Você teria 3 possibilidades. A partir daí, quando esse vice assumisse, você teria 2 possibilidades para o tesoureiro, e quando ele ocupasse, teoricamente uma pessoa não ocuparia a diretoria. Pelo princípio multiplicativo, eu vou simplesmente multiplicar 3 vezes 3, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. São 24 maneiras de organizar essas 4 pessoas nesses 3 cargos possíveis. Já no item B, nos pergunta o seguinte: nessa eleição, existe a possibilidade de um mesmo candidato ser eleito para ocupar mais de um cargo da diretoria do Grêmio Estudantil nessa escola? Pessoal, não é possível, porque quando nós calculamos, vocês já podem reparar que nas outras atividades, muitas das vezes, utilizando o princípio multiplicativo, a gente considerava valores até mesmo iguais em uma possibilidade, na outra possibilidade, porque a repetição era possível, você poderia repetir alguma coisa. Nesse caso, de acordo com as normas da eleição, você não pode repetir. Então, sempre que você não pode repetir, você tem que desconsiderar. Na segunda oportunidade, que é do vice, você desconsidera a primeira pessoa, digamos assim, e posteriormente desconsidera a outra. Essa é uma diferença que, se você não notou, é legal de você pegar alguns exercícios para que possa comparar quando você considera a repetição e quando você não considera a repetição, porque mais para frente você vai fazer uma construção de conceito importante com base exatamente nesse fato de você considerar ou não a repetição, beleza? No item C, temos o seguinte: elabore uma situação problema com mais de 4 alunos que se candidataram para a eleição do Grêmio Estudantil nessa escola. Depois solicite uma pessoa de sua família para calcular de quantas maneiras é possível formar a diretoria do Grêmio. Pessoal, essa eu vou deixar para vocês mesmos tentarem imaginar uma outra situação na qual teria um pouco mais de 4 pessoas. Você poderia colocar 5 pessoas aqui, por exemplo. Então, se aqui fosse 5 candidatos, a primeira possibilidade você teria 5, na segunda você teria 4, e na terceira você teria 3. 5 vezes 4 vezes 3, e aí você chegaria ali a 60 maneiras diferentes. Se você coloca 6 candidatos, a mesma coisa. Para presidente você teria 6, depois você teria 5 e depois 4, e assim seria em todos os casos no qual você não pudesse repetir. No item D, você sabe a importância, pergunta se você sabe a importância do Grêmio Estudantil para a sua comunidade escolar, e pergunta se a sua escola possui Grêmio Estudantil e se você conhece as regras para eleger o Grêmio Estudantil da sua escola. Pessoal, são perguntas, digamos assim, pessoais, porque cada escola lida de uma maneira diferente com o Grêmio, mas como colaboração para vocês entenderem um pouquinho, o Grêmio Estudantil é o órgão de representação do corpo discente da escola. Ele deve representar a vontade coletiva dos estudantes e promover a ampliação da cidadania, beleza?